tenho um filho de 10 anos que começou a demonstrar curiosidade sobre pornografia na internet. Como posso conversar com ele sobre esse assunto? Muito boa pergunta. Obrigada porque vocês enviaram. Tava doidinha pra falar sobre esse assunto já. Ó, então, tava aqui, ó, olha só. mexendo na cadeira. Parabéns aí quem perguntou. Não sei nem quem é, mas já amo. Não, a gente não põe, não. Olha só. De acordo com as pesquisas do Brasil e até do mundo, hoje é difícil, exatamente nessa idade, uma criança de 10 anos que nunca tem acesso à pornografia. Com certeza. Então, a gente já tem casos de crianças de 4, 5, 6 anos que acessam a pornografia diariamente, toda semana. Ou seja, só para dar um F5 aqui, aquela tecla do computador que atualiza, um F5 aqui para todo mundo. A pornografia faz parte da infância, ponto final. Infelizmente. Porque não precisa nem saber escrever. É só falar. Então, crianças estão falando, beijar na boca. A criança pesquisa beijar na boca. E aí aparece tudo. Aí um chama outro, que chama outro, que chama o cão, que chama tudo, né? No YouTube. Fora, quando vai pra escolinha, tem sempre um amiguinho que passa um vídeo que ele pegou no telefone do pai, do tio. A verdade e quando nenhum leva telefone pra escola, ainda tem acesso. Ainda sabe assim. como? Nas conversas. Exatamente. Porque acesso à pornografia não é só ver. É ver, vídeo, foto e ouvir. Exatamente. Igual uma criança numa escola que eu fui. A criança, ela estava horrorizada, ela estava tendo pesadelo, porque um amiguinho narrou o vídeo pornográfico que viu em casa. O de 6 anos narrou pro outro de 6 anos, da salinha dele. E ele estava sem conseguir dormir. Com aquela imagem que ele fez na cabecinha dele. E o amiguinho falou, você sabia que seus pais fazem isso? E você nasceu por causa disso? Aí a menina... eu entendeu? vi isso. Então, assim... a gente tem que entender que as crianças vão ter acesso à pornografia. Então, quando os pais chegam pra mim e falam isso, e falam assim, eu não sei o que eu faço. Aí eu falo primeiro, eu dou esse F5 pra eles. Infelizmente, a gente chegou num nível que tá difícil. Se a família não for conscientizada mesmo assim sobre o uso responsável das telas, se os políticos não cobrarem mais um acesso mais restrito a esse tipo de conteúdo das plataformas, porque aí é quando entra que não é só a família, é a sociedade. Como diz a Constituição, né? Todos nós somos responsáveis pela integridade da infância. Uma infância íntegra, todos nós somos responsáveis. Com certeza. Sendo ou não nossos filhos. Sendo ou não. Então, o que faz com essa criança agora? Se ele tá só curioso, ela falou que ele tá curioso. Eu acho que ele já viu. Entendeu? Ele já viu. É muito difícil não ter visto. Então, eu vou trazer aqui já a possibilidade dele ter visto, porque já é mais complexa. Então, se for mais tranquila, tá resolvido. Ok. Exatamente. Tá respondido. Exatamente. Resolvido não, respondido. A gente vai chegar pra criança e falar assim, filho, porque como é que ele começou a demonstrar curiosidade? Ele ouviu essa palavra em algum lugar, ele não nasceu. Você escutou isso? Eu ouvi a palavra pornografia e quero saber o que Veio do além. Não veio de uma voz do além. Não. Foi do aquém mesmo. Foi bem próximo em geral. E aí você vai falar assim, olha filho, pornografia é um tipo de conteúdo que apresenta a intimidade das pessoas. As pessoas tendo relação sexual. Porque com 10 anos já tem que saber o que é sexo. Se não explicou, explica. Quer a resposta sobre sexo? Você vai explicar para a criança. Sexo é um carinho especial que acontece entre duas pessoas que se amam, se gostam muito. E elas se gostam tanto que elas querem ficar abraçadas, mas elas têm desejo de ficar mais próximas, então elas tiram suas roupas. E elas querem ficar mais próximas ainda, e chega um momento que elas fazem carinho, elas beijam, elas abraçam, elas passam a mão em várias partes do corpo. E um momento muito especial acontece na hora do sexo, na relação sexual, é o encontro das partes íntimas. Uma entra na outra. E eles gostam muito, porque o corpo gera uma sensação muito gostosa. Sabe quando você come, que você acha a comida bem gostosa, tem uma sensação boa? Na relação sexual, também a gente tem a sensação boa, que é diferente. A gente sente no corpo todo, principalmente nas partes íntimas. Então, esse é o carinho especial. Só que tem pessoas que gostam de assistir outras pessoas fazendo sexo. E aí tem atores e atrizes, igual a novela que a mamãe assiste. Tem aquela pessoa que é o pai de fulano, mas que não é o pai de fulano. Pronto, usa o que já tem na vida da criança. Tem pessoas que fazem tipo uma novela sobre sexo, um filme sobre sexo, e as pessoas filmam e fazem isso. Aí a mãe vai colocar o que ela acha sobre isso. Para meus filhos, eu explico que pornografia é o conteúdo mais desnecessário que existe no planeta Terra. Que não é saudável para quem faz, para quem produz, porque quebra vários princípios importantes da sexualidade humana, como intimidade, privacidade, como sexo
nessa relação de que Tem que ser bom para os afetivo, dois, sem tal, subjugação. sem subjugação. E os estudos, quando a gente vai na epistemologia assim, dos estudos da pornografia, é muito adoecimento mental. E a pornografia que mais se vende agora tem sadomasoquismo, a mulher objetificada nível hard mesmo, tal. Então tudo isso vai afeto zero. Não, porque ele começa a aprender a fazer de uma forma que não é legal. Exato, é zero afeto. Zero afeto, exatamente. Zero afeto. Então, assim, aí aí você traz os valores familiares e fala assim, então, pornografia é esse tipo de conteúdo, que pode ser em vídeo, que pode também ser em foto. Eu sei que você está curioso, e é normal a gente ter curiosidade sobre o corpo do outro. Todo mundo tem curiosidade sobre o corpo do outro. Por que reality show faz tanto sucesso? Porque é a intimidade do outro exposta. E a intimidade não é só o sexo. Exatamente. É a vida do fofoca. Por que sai de fofoca estoura? Ninguém consegue uma viralização tão rápido como uma fofoca. Então, o cérebro, nessa idade já, pode falar assim, o cérebro da gente, o corpo da gente, gosta de saber muito do outro. Quanto mais íntimo, mais a gente quer saber. Então, é normal você ter essa curiosidade. Os adultos também têm essa curiosidade, tá? Agora, não é tudo que é normal que vai ser bom pra gente. É normal eu ser assim, mas eu posso escolher não ver. Eu posso escolher não consumir esse tipo de conteúdo. Ou não imitar aquilo. Você vai achar o seu jeitinho de fazer sexo bom. Exatamente. Com afetividade. Primeiro a afetividade, depois, né? O ato em si, digamos assim. Né? Exato. Então a gente vai explicar para a criança, vai dizer que a curiosidade é normal do ser humano, desde quando nasce, de conhecer o corpo do outro, saber como é. Mas a gente vai entender o quê, filho? Sobre limites. Limite corporal, sobre limite de saber sobre o outro. E aí é um conteúdo que é ruim. E olha, tem mais, filho. Muitos amigos seus vão querer mostrar, vão querer ver. E você vai estar livre para escolher. A mamãe aqui, o papai aqui te aconselha a falar, não, eu prefiro não ver. Eu te aconselho. Se você vai decidir isso, é contigo. Mas eu te aconselho, porque não vai fazer bem para a tua vida. Agora, eu acho que a coisa mais importante é você colocar que aquilo... não é um parâmetro a seguir. Exatamente. Talvez seja um parâmetro, tipo assim, vê o teu jeitinho, cria um afeto, que aquilo ali não tem afeto. Aquilo ali é como a novela, não é verdade. Exatamente. Né? Não é de verdade. E assim, com certeza vocês já viram vários estudos sobre os efeitos da pornografia no cérebro, né? Então assim, nós estamos educando crianças para serem viciadas em pornografia. Exatamente. A erotização é o primeiro passo para isso. E quando a gente vai ver os estudos nacionais e internacionais sobre o mercado do sexo, essa erotização infantil tem fundamento. Quando a gente vai estudar sobre pedofilia, o mercado mesmo da pedofilia, não só o pedófilo em si, mas o mercado, os grandes que estão por trás e tudo mais. O lucro, né? Então, no ano de 2000, de acordo com, acho que foi 2000 ou foi 2002, de acordo com a Interpol, os pedófilos investiram 5 bilhões em pornografia infantil, que na época chamava pornografia infantil, Exatamente. Hoje não chama mais, não é esse termo, mas imagens e vídeos de exploração sexual, de abuso sexual de crianças e adolescentes. Bilhões eles investem, isso é ano, entende? Então assim, tem muito lucro formar pessoas viciadas. Dependentes, como tem lucro em formar pessoas dependentes de cigarro, no açúcar, tudo, né? Então, por isso que tem que saber para poder ter opção de escolha. Quero ser dependente disso ou não. Ou não, né? Exato. E aí, só que às vezes uma situação começa, olha, não vejo, se você ver isso, você vai apanhar. Vai ficar um mês sem celular. E não sei, pronto, aí ele vai ver escondido, não vai ter mais canal livre de comunicação. Mais fácil de ir para lá. Verdade. Né?